queridos, hoje nós vamos falar sobre como lidar com as decepções. Amém? Essa semana eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, o que nós vamos falar, Senhor? O que o Senhor quer que eu fale, né, essa semana? E essa semana eu percebi que muita gente foi decepcionado, né, até mesmo por causa da política, né, e outras coisas. Outros estão festejando, amém, glória a Deus. Mas muitos ficaram decepcionados. E eu acho que eu vou falar sobre esse tema. E o interessante, queridos, que eu fui estudando, fui procurando saber, né, sobre decepções. E é tão maravilhoso, Senhor, que hoje, pela tarde, o Senhor me deu assim, algo tão poderoso para estar falando aqui nessa noite, que eu acho que foi o que trouxe vida assim, para a palavra de hoje, sabe? A confirmação, né, que o Senhor queria que eu trouxesse mesmo essa palavra. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos, amém? Ore por mim, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus nós te louvamos, ó Pai. Te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha curar os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha levantar a sua igreja com poder, com autoridade, com muita unção, com muito fogo, ó Pai, em nome de Jesus nessa noite. Em nome de Jesus, que todos venham, ó Deus, em nome de Jesus, sair daqui carregados, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fale aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Decepções é uma parte da vida inevitável. É ou não é? Na nossa vida, todos já passamos ou vamos passar por alguma decepção. Eu sei que se por um acaso eu perguntar aqui para você nessa noite, né, se eu passasse aqui o microfone, conte para nós a sua decepção, alguma decepção na sua vida. Eu tenho certeza que todos teriam um caso, uma história, ou um testemunho, ou um testemunho, para falar de uma decepção que teve na vida. É ou não é verdade? Todos nós já nos decepcionamos. E entenda o seguinte, que você já foi decepcionado, mas você sofrerá outras decepções. Enquanto você estiver vivo, ter vida, vai acontecer, acontece, faz parte, né, da vida. E as decepções são uma experiência tão comum e frequente na vida humana. É uma experiência que acontece nas nossas vidas e muitas pessoas, elas tomam uma atitude positiva depois das decepções ou negativas. Então é muito importante nós entendermos isso nessa noite, para que nós possamos, vencer essas saber lidar, vencer as decepções. Amém? Muitas pessoas estão decepcionadas foi decepcionado pelos pais, pela mãe, pelo pai, ou às vezes o filho decepcionou o pai e a mãe. É na verdade, acontece. Muitos decepcionaram com a liderança, com o relacionamento, com experiências negativas, simplesmente porque posicionaram-se de forma errada. Então, queridos, olha, passamos por decepções, passamos por várias decepções, mas o que vai fazer a diferença na sua vida é como você vai comportar depois da decepção. Eu gostaria, vamos fazer uma dinâmica aqui para a gente quebrar o gelo? Eu sei que muita gente às vezes não gosta disso que eu vou fazer aqui, mas isso é didático, viu, gente? Isso faz você guardar na memória, é importante. Então, eu gostaria que se você fica às vezes você, né, fica decepcionado com isso, aí não gosta quando faz essas coisas, mas o nome de Jesus me perdoe, é bom que o Senhor vai tratar você nessa noite, amém? Então fique de pé. Eu gostaria que você pegasse na mão de uma pessoa, escolha alguém aí, se tiver igual ali, né, 3 pessoas, pegam ali, né, pega, acho que
Deixa eu ver. Não, tem um Jorge ali. Levanta aí, Jorge. Vamos lá, vocês vão virar um para o outro. E você vai dizer algo como se estivesse profetizando mesmo, entendeu? 2 em 2. Pode ser em 3 aqui. Pode pegar as mãos assim. Isso. Vamos fazer algo diferente aqui. Estou inventando agora, viu, gente? Não tinha programado isso, não. Vamos lá. Repita assim comigo assim, ó. Por mais que somos um corpo, e somos. Por mais que a igreja seja uma bênção, e é. Aprenda que o relacionamento que mais te sustenta é o que você mantém com Deus. Aprenda que o relacionamento que mais te sustenta é o que você mantém com Deus. Agora você vai profetizar assim, ó: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. A Bíblia manda você relacionar com Deus. Pode faltar todas as coisas, mas Ele vai te manter de pé. Ele vai te manter de pé. Amém? Então glorifica o Senhor e aplauda Ele. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Pode se assentar. Glorificando o nome santo do Senhor. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Devemos lidar com as nossas disposições com muito cuidado. Devemos lidar com as nossas decepções, para que não possam causar outros problemas. Tem muitas pessoas que passam por decepções e acabam, ao invés de enfrentar suas decepções, acaba lançando decepções em outras pessoas. Mas nessa noite eu quero dizer para você o seguinte, que nós temos que agradecer a Deus, porque Ele não é apenas o melhor médico, mas também o melhor psiquiatra. Em sua palavra Ele deu muitas instruções para nos ajudar a superar até mesmo as maiores decepções da vida, amém? Na palavra de Deus tem muitas passagens bíblicas que nos mostram histórias de homens e mulheres de Deus que passaram por decepções, e muitos passaram por situações que provocaram coisas terríveis, mas teve outros que se posicionaram seguindo o direcionamento do Senhor e venceram e teve sucesso em suas vidas. E nessa noite nós queremos compartilhar aqui com vocês 3 segredos, mas eu quero, por causa do nosso tempo, eu não quero avançar ou correr nessa noite, mas eu vou passar só um segredo, amém? Nessa noite, em nome de Jesus. E esse segredo é o seguinte: quando decepcionado, observe suas emoções. Repita comigo assim: quando decepcionado, observe suas emoções. Observe suas emoções. Repita de novo. Então, algo que nós devemos observar é as nossas emoções. Nós temos que olhar para nós mesmos e ver como está a nossa emoção por causa daquela decepção. Decepções podem causar muitas emoções indesejáveis. Dependendo da gravidade da decepção, você deve cuidar dele para que não se transforme em um comportamento prejudicial a você e aos outros. Queridos, às vezes nós passamos por alguma decepção, às vezes no nosso trabalho,
E essa decepção, a gente fica irado, frustrado. E quando chegamos em casa, às vezes nós jogamos a nossa ira em cima da esposa da gente, ou nos filhos. As mulheres às vezes lançam no esposo. O camarada não tem culpa de nada, e a mulher, pá, joga um monte de coisa ali, porque está frustrada, está decepcionada, e lança sobre alguém que não tem nada a ver. Nós temos que observar as nossas emoções, porque se nós entendermos como estão as nossas emoções, nós vamos vigiar no que nós vamos falar. É importante nós entendermos isso. A Bíblia ela fala em Gênesis, capítulo 27, versículo 41, conta da história de Esaú e Jacó. Olha só que interessante. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Olha só para você ver, a decepção foi tamanha, porque Jacó, ele tinha roubado, né, a bênção, tomado a bênção de Esaú, a bênção que era para o filho primogênito. Ele arrumou ali, juntamente ali com sua mãe, uma situação para roubar a bênção. E o interessante, queridos, dessa história que nós vemos, como nós acabamos de falar aqui, que ele ficou muito decepcionado, muito irado, ao ponto de querer matar o seu irmão. Tamanho era o ódio, a decepção, que ele queria matar o seu irmão. E essa situação, queridos, olha só, por causa dessa decepção que aconteceu no coração de Esaú, apesar que foi provocado por Jacó, essa decepção fez com que ele se separasse. A sua mãe, ela teve uma estratégia de mandar o seu filho, né, para os seus familiares, para Labão, não é isso? Está certo? E teve essa separação. Ali separaram a família. Jacó não podia mais ter um relacionamento com o seu pai, aqueles últimos dias, né, de sua vida, relacionamento com sua mãe, ou até mesmo com o próprio Esaú. Teve essa separação por causa dessa decepção. E nós temos que vigiar, queridos, para que isso não venha trazer, sabe, algo terrível ao nosso coração, ao ponto que a gente pratique ou faça alguma coisa que venha entristecer o Senhor e, ao invés de melhorar, piorar a situação. Queridos, Satanás, ele quer acabar com nossas vidas, porque ele veio, como diz aquele versículo, que o ladrão ele vem senão para matar, roubar, destruir, arruinar com a vida. Esse é o papel de Satanás. Ele fala ladrão, mas nós podemos colocar também como o nosso inimigo maior, que é Satanás. Ele quer destruir as nossas vidas. E às vezes, queridos, nós passamos algumas decepções, algumas feridas que às vezes acontecem em nossas vidas, que ao invés de nós nos relacionarmos, irmos para o médico dos médicos para sarar a nossa ferida, nós queremos ou tomamos atitudes que achamos melhor a ser tomada ou ser seguida. Mas essas decisões nossas, humanas, acaba trazendo uma destruição para a nossa vida e para as pessoas ao nosso redor. Nós temos que tomar cuidado, termos sabedoria, discernimento, queridos, em saber qual que é o próximo passo a ser tomado. Por isso que nós falamos aqui no início que nós temos que o quê? Aprenda que o relacionamento que mais te sustenta é o que você mantém com Deus. Então, se você quer ser curado, ser sustentado, saber como vencer e lidar com as decepções, você tem que ter um relacionamento com o Senhor. Você tendo um relacionamento com Deus, você vai saber se posicionar.
seguir, queridos, uma instrução do seu pastor, ou do seu líder de life, do seu discipulador. É muito importante você dar ouvido. Eu conheço muitas pessoas a qual eu dei algumas orientações, alguns direcionamentos, depois de determinada decepção, frustração, traumas, mas não quiseram ouvir o direcionamento. Começaram até mesmo seguir o direcionamento no início, mas depois mudou o foco, se perdeu. Não quis seguir todos os direcionamentos. E acabou que a vida foi toda destruída. Nós temos que dar ouvido ao Senhor. Essa tarde, eu tive um sonho. E no final do sonho, quando eu acordei, eu veio na minha mente uma ferida. E logo após, eu vi, foi algo assim muito extraordinário, sabe? Acordei assim, e veio na minha mente isso, e em seguida eu vi uma mosca vindo e pousando sobre aquela ferida e botando ali seus ovos. E em seguida, saindo aquele monte de larvas sobre aquela ferida. Queridos, é isso que Satanás ele faz. A mosca é Beuzebu, que é o deus das moscas. Satanás, ele aproveita da situação terrível que acontece na sua vida, da decepção, para botar os seus ovos. Por quê? Porque quando essa pessoa ela não vai até o Senhor, nesse relacionamento com Deus, seguindo os direcionamentos para ser curado, tratado, ao invés disso, toma uma posição, vou fazer isso, agora eu vou envolver com drogas, agora eu vou fazer aquilo outro e tal, acaba atrapalhando toda a vida, e Satanás vai botando os ovos, e vai enchendo ali, sabe, aquela ferida de larva, e vai entrando dentro do corpo. E é isso que Satanás faz. Ele precisa de uma brecha, ele precisa de alguma coisa, para ele colocar ali a sua semente, para acabar com sua vida. Quantas pessoas sofreram alguma decepção, perdeu algo, ou até mesmo algo que você poderia, que era do seu direito, às vezes foi roubado, foi abortado de sua vida, e isso te trouxe um trauma. Queridos, em nome de Jesus, entenda que por mais que seja terrível a sua decepção, o seu trauma, corra e se renda ao Senhor. Ele vai suprir, sabe, esse vazio que há dentro de você. Ele quer sarar as suas feridas nessa noite. Ele quer te curar. Mas para isso você precisa, queridos, deixar, sabe, o tratamento de Deus, que às vezes pode doer. Às vezes o Senhor ele vai ter que lavar essa ferida, tirar a sujeira que está dentro dessa ferida, e dói. A situação, queridos, que a gente vê muitos homens de Deus sendo frustrados, é porque não quis se render à vontade do Senhor, porque achou doloroso e achou, desse jeito é melhor. Quando você faz isso, você faz assim: Deus, fica aí no seu lado aí, porque agora é comigo. Você passa a ser o seu próprio Deus, e você começa a tomar algumas atitudes por si só, que você acha que é o melhor para você, só que vai te trazer mais frustrações. Ao invés de você melhorar, você vai piorar. Quantas pessoas já têm perdido parte do corpo por não se render? Teimoso, rebeldia. Pessoas que não querem ouvir direcionamento, até mesmo do pastor. O pastor fala, as pessoas não ouvem. Eu não acho que assim é melhor para mim, do meu jeito é melhor. Então deixe então que o Satanás acabe com você. É isso que você quer? Porque, queridos, aqui eu não posso obrigar ninguém, nem Deus faz isso. Você tem um livre-arbítrio, a decisão é sua.
E essa decisão, ela pode fazer toda a diferença na sua vida. Amém? O segundo exemplo aqui que nós vamos falando sobre esse primeiro tema aqui, né? Primeiro ponto. Quando decepcionado, observe suas emoções. O exemplo é que tais emoções incluem, mas não se limitam a raiva, falta de perdão, frustração, desesperança e tristeza. Nós vemos um exemplo de Elias, por exemplo. Ele acabou lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 ao 4, nós vamos ver uma situação aí, queridos, que Elias, ele acaba, espera só um pouquinho, Poli, ele acaba de vencer, sabe, aqueles profetas de Baal. Ele foi lá e desafiou os profetas de Baal, e foi algo tão extraordinário que ele começou até a zoar, né, dos profetas de Baal por causa do altar. Eles fizeram um altar e começou a clamar, né, para que Baal lançasse fogo ali sobre aquele altar. E Elias, ele começou a falar, falou assim: olha, fala mais alto, que às vezes ele está dormindo e tal. Começou a zoar eles. E depois disso, ele falou assim: agora é a minha vez. Ele vai lá, conserta o altar, dá uma arrumada no altar, fala para eles cavar, né, ao redor, né, fazer tipo uma vala, né, ao redor do altar. Pede para eles lançarem água, né, jogar água 1, 2, 3 vezes. Depois disso ele vai e faz a oração. A Bíblia fala que desceu, né, fogo do céu e queimou aquele altar, lambeu, né, tomou toda aquela água ali, um fogo tão intenso, né, que eliminou aquela água ali daquele altar, e todos viram que o Senhor é Deus. Depois disso, ele vai, sobe no monte e vê, e faz, né, uma oração para que derrama chuva, porque tinha muito tempo que não estava chovendo. E ali ele vê uma nuvem, né, da mão de uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão de um homem, e ali ele fala e profetiza: ó, vem chuva. E acontece algo extraordinário ali, que ele manda um dos seus servos ir até Acabe, né, falar que ia chover. E nesse tempo, acontece que há algo sobrenatural ali, que ele está no altar, mas passa um pouquinho e já está lá, em frente a Acabe. Não sei se ele virou um flash, sei lá, ou teletransporte, algo poderoso aconteceu naquele momento, algo extraordinário. Veja só. E depois Jezabel vai e lança algo para matar Elias. Aí nós vamos ler esse versículo. Olha só o que aconteceu. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, tá certo? Que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha só, ele passou por essa situação toda, ele venceu, mas depois ele ouviu algo que trouxe decepção e desespero para a vida dele. Ele deixou o seu moço ali na região ali de Judá, foi para o deserto, ficou debaixo de uma árvore, e ali ele deitou e falou assim: Senhor, eu quero a morte. Olha só a situação que esse homem ficou. Queridos, eu não queria estar na pele de Elias. Você pode imaginar que foi uma situação muito terrível? Imagina alguém decretar a sua morte e você fugir, porque você vai... Imagina isso. Por mais, queridos, que ele era um profeta, ele passou por essa situação, mas o Senhor estava com ele, amém? E ele começou a olhar e começou a olhar para aquela situação terrível e começou a não ver o que Deus poderia fazer por ele.
Ao invés de ele olhar para o Senhor, ele começou a olhar para a circunstância. E muitas das vezes nós olhamos para as circunstâncias, ao invés de olharmos para o Senhor. Queridos, Deus está cuidando de nós, amém? Ele está conosco. O mundo pode cair ao nosso redor, mas o Senhor vai nos manter de pé, porque Ele é conosco. O interessante é que Deus envia um anjo ali e leva pão e água para Elias. Começa a cuidar dele, começa a mimar Elias. Porque Deus estava mostrando assim que, olha só, eu estou cuidando de você, eu estou com você. Então, queridos, eu quero dizer para você nessa noite, não importa a decepção, o Senhor, Ele está com você. Você tem que olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Na Bíblia, encontramos pessoas que realmente zelaram por suas emoções. Naamã é um desses homens. Ele ficou desapontado quando Eliseu lhe disse para mergulhar no Rio Jordão. Mas depois ele obedeceu. Olha só, esse homem, Naamã, ele foi até Eliseu. Quando ele chega na porta, com as suas carruagens, com seus cavalos, ele chama Eliseu. E Eliseu, ao invés de ir lá atender Naamã, o que ele fez? Mandou o seu moço, o seu servo. E o servo falou assim, olha lá, vai lá mergulhar no Rio Jordão, 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou decepcionado, muito decepcionado. E ele mesmo fala, eu achei que ele iria me atender. Olha só, o que ele queria, né, que acontecesse. Eu queria que ele me atendesse, falasse comigo, clamasse o Senhor, seu Deus, e colocasse as mãos sobre mim, e curasse a minha lepra. Era isso que ele queria. Às vezes, querido, nós pensamos da mesma forma. A gente quer do nosso jeito, da nossa forma, e esquecemos que Deus é poderoso, não é do nosso jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele, e pronto, porque Ele é Deus, amém? Então isso que estava acontecendo, queridos, às vezes nós achamos, né, que essa situação que nós estamos passando no Brasil, a gente queria da nossa forma, a gente queria festejar, soltar foguete, mas Deus, Ele tem os seus meios, as suas formas, não é da nossa forma, é do jeito dele. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Queridos, Deus, Ele continua amando o Brasil, amém? Ele está olhando por nós e zela pela sua noiva, pela sua igreja, não importa o que aconteça, Ele é Deus e Ele vai cumprir o que Ele disse, porque Ele é Deus. Então, olha só que interessante, Naamã, ele foi embora triste, decepcionado, mas ali os amigos começaram a falar, por que você não dá ouvido o que aquele senhor, aquele moço falou para você? Um soldado, né, disse para ele. E ele começou a refletir, isso não é que é verdade? Eu vou obedecer. Queridos, o que o Senhor quer dizer para nós aqui, que nós devemos obedecer a Ele. Sabe quando nós passamos as decepções, o Senhor Ele quer que você obedeça. Em relação ao Brasil, continue orando. Amém? Tem gente que fala assim, não vou orar mais. Não acontecia do meu jeito. Pirraça não é de Deus, viu, gente? Pirraça é do diabo. Porque o que? É o orgulho. Então não deixa o orgulho dominar a sua vida. Naamã não deixou o orgulho dominar, porque ele era um camarada muito assim, sabe? Poderoso. Imagina, gente, ele naquela carruagem, o cara era um chefe de exército, ele tinha respeito, ele tinha autoridade em todo lugar que ele ia, ele era o cara. Mas o Senhor queria tratar isso nele, amém?
Querido, as decepções, às vezes é necessária nas nossas vidas para tratar a nossa alma, para curar, para quebrar o nosso orgulho, para nos quebrar, nos amassar, para que nós possamos, cumprir a vontade do Senhor, para que possamos ser pessoas melhores. Dentro do nosso relacionamento, queridos, nós somos tratados. Sabia disso? Tem muitos casamentos que não estão dando certo, porque acaba passando algumas decepções, às vezes, em alguma discussão, em algum atrito, algumas coisas que acontecem, e muitas das vezes, por não saber como lidar com essa situação, acaba chegando ao divórcio. Por quê? Eu estava, analisando algumas coisas e fiz algumas pesquisas, e o que mais traz divórcio no Brasil é a falta de diálogo, sabia? E a falta do diálogo, queridos, muitas pessoas querem resolver, só querem dialogar naqueles momentos de urgência. Só o básico, tem conversa só no básico, não quer conversar. Eu falo para a Gisele que algo que eu acho que é forte no nosso casamento é a nossa amizade. A nossa amizade é o que faz a diferença no relacionamento. Queridos, você tem que ser amigo do seu cônjuge. Amém? Você tem que ter prazer de conversar, trocar ideia, rir, fazer graça, contar caso. É importante. Mas entenda o seguinte, por que muitos casais às vezes erram nisso? Porque às vezes não entendem o sexo oposto, sabia disso? Aqui, gente, entender as mulheres não é fácil. Sabia disso? Deixa eu quebrar um gelo aqui. Às vezes, olha só, às vezes o marido chega todo feliz e empolgado, a fim de jogar bola, e fala: "Oh, meu amor, eu posso jogar bola hoje?" Dá aquela... Aí a mulher vai, olha assim: "Ué, pode." Aí o homem já entende na hora: "Oh, beleza, ela falou que pode." Aí já vai correndo, vai lá, pega a chuteira, pega tudo certinho, pega a bola. "Tchau, amor, tô indo." E vai embora. Quando chega, a mulher tá... Fala assim: "Ué, por que você tá desse jeito? Você me deixou sozinho aqui." "Mas você me deixou. Você deixou eu ir." Mas, queridos, aqui a mulher, ela queria, na hora que ela falou assim, falou assim: "Pode, né?" Ela queria que você entendesse que ela não queria que você fosse. Sabia disso? Gente, aqui eu estou falando alguma mentira? É verdade, é desse jeito. As mulheres às vezes acham que a gente é Deus. Ela não quer que eu vá. Está entendendo? Então, queridos, a partir eu dei esse exemplo para que vocês venham entender o seguinte, que às vezes é complicado entender as mulheres, mas nós temos que nos esforçar para entender. Se você não chegar a esse entendimento, querido, você vai o quê? Não vai, o seu diálogo não vai estar sendo entendido um pelo outro, e às vezes o homem mesmo, queridos, ele fala alguma coisa para a esposa, e a mulher não entende. Você já percebeu que às vezes você fala alguma coisa, aí a mulher entende uma outra coisa, e fala assim: "Não é isso que eu quis dizer." É ou não é verdade? E esse tipo de coisa, queridos, acontece, vai desgastando, que vamos supor, o homem, ele vai, olha assim, e fala assim: "Ah, não dá para conversar não." Aí fica nisso e deixa, as coisas ir por água abaixo. Mas nós temos que entender o seguinte: você precisa se posicionar para entender o seu parceiro, a sua parceira. As decepções vai continuar acontecendo dentro do seu relacionamento. Eu falo assim, frustrações, vai acontecer. Mas você tem que saber lidar com essas frustrações. Aprendam, a ouvir o Senhor, a obedecer como Deus ele te pede. Entenda as suas emoções no Senhor, amém? Para que você possa tomar o direcionamento certo, para que o seu casamento seja poderoso. Então, queridos, em nome de Jesus, como o Naamã fez, Naamã ele obedeceu, mesmo que não foi o que ele queria, da forma que ele queria, mas ele obedeceu aquilo que foi direcionado por Deus.
E é isso que nós precisamos entender. Não é a minha vontade. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Mesmo que a minha esposa, ela vem e lança algumas coisas, eu tenho que entender que eu tenho que ser um marido de excelência. Vocês estão entendendo? Porque eu que preciso ser transformado. Não importa o que a Gisele faça, eu, Samuel, eu tenho que entender que eu tenho que ser transformado. Eu tenho que obedecer à vontade do Senhor, mesmo que doa. Eu tenho que continuar, perseverar. Vocês estão me entendendo aqui? Em nome de Jesus. Porque uma vez o pastor Geraldo, ele pregou algo tão poderoso que fala o seguinte: quando eu mudo, tudo muda. E essa palavra eu quero deixar para você. Que você, queridos, em nome de Jesus, não deixe suas decepções destruir o seu relacionamento. Mas ouça a voz do Senhor, siga o direcionamento, obedeça, persevere em nome de Jesus, para que você venha obter um relacionamento poderoso em todas as áreas da sua vida, para que a sua família venha a ser um sucesso em nome de Jesus. Não deixe as decepções da sua vida trazer destruição para a sua casa. Não deixe Satanás pousar na sua ferida e botar ovos para trazer, sementes, para destruir o seu relacionamento. Seja observador naquilo que Satanás, queridos, está querendo fazer no seu relacionamento. Fica atento. Porque o diabo, ele vem, com um sapatinho de algodão, devagarzinho, sutil. E você, como um homem de Deus, você precisa observar o que está acontecendo no seu relacionamento, na sua casa, em nome de Jesus. A forma que você lida, queridos, eu estou falando isso. Às vezes você, casal, os pais aqui, às vezes vocês começam a brigar porque não sabem conversar um com o outro. E começa a falar palavras e a criança, ela vê aquilo. Ela fica ferida, ela fica traumatizada com aquilo ali. E às vezes começa até a cantar para não ouvir o que está acontecendo com o casal. Isso traz destruição. Aprenda a conversar com o seu cônjuge em nome de Jesus. Porque isso pode estar afetando alguém sensível. Queridos, eu estou falando isso aqui porque o seu filho, a sua filha, ela tem que olhar para você e ver uma referência. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ter um marido igual ao meu pai. Eu quero ter uma esposa igual à minha mãe. Está entendendo? O seu filho tem que dizer isso. Mas às vezes você frustra o seu filho e traz uma decepção no seu filho sobre isso. Sobre o que é um verdadeiro relacionamento de sucesso. Amém? Todo mundo está me entendendo aqui? Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés nesse momento. Aleluias. O Senhor, Ele quer curar suas feridas nessa noite, amém? Feche os seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, aqui está a sua igreja, que passaram por decepções, que vão passar por outras decepções, mas eu te peço, Senhor, que independente do que aconteça, que o Senhor, ó Deus, venha mostrar para cada um deles, que o Senhor está do lado dele, que o Senhor está pertinho deles, em nome de Jesus, para que eles possam entender, que não importa o que aconteça, que o Senhor é conosco. O mundo pode cair ao nosso redor, mas nós temos que ter a certeza e a convicção que o Senhor está conosco. Se pisarmos em espinhos, o Senhor conosco estará para sarar os nossos pés desse espinho. Se passarmos por tempestades, o Senhor estará conosco. E sabemos que o Senhor vai cessar essa tempestade, porque o Senhor está conosco. Deus, Tu és o nosso Pai,
Tu és o nosso amado. E sabemos que o Senhor está conosco, ó Pai. Nessa noite eu te peço, Senhor, aquele que está ferido, que às vezes tomaram alguma postura de fazer as suas próprias vontades, as suas decisões, mas nessa noite, em nome de Jesus, que o seu filho, ó Pai, venha ouvir a sua voz, chamando para curar as feridas, em nome de Jesus, que possamos deixar o Senhor curar, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Aplica o teu sangue, aplica, Senhor, em nome de Jesus, o seu óleo, ó Pai, e vai sarando, ó Deus, essa ferida, vai limpando, em nome de Jesus. Enxuga, Senhor, no nome de Jesus, todas as lágrimas, ó Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha sarar as feridas nessa noite. Cura, ó Deus, os traumas, as decepções, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Arranca, Senhor, todo medo, todo desespero, em nome de Jesus, porque é o Senhor que nos faz e vai continuar nos deixando em pé. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos olhar para o Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor é o alvo. Nós não devemos olhar pelas circunstâncias, mas devemos olhar para o Senhor, porque o Senhor é a nossa segurança, o nosso abrigo, é a solução dos nossos problemas. Que nós possamos continuar em oração, ó Pai, em nome de Jesus, perseverar, lutar pelo nosso relacionamento, pelo nosso casamento, em nome de Jesus. Que nós possamos perseverar, ó Deus, até o dia da volta do Senhor. Nós não vamos desanimar, mesmo que venha aflição, ó Pai, mesmo que venha perseguição, nós não temeremos, nós vamos perseverar até o fim. O Senhor está conosco, e maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o Senhor, o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, grande é o sol. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nesta noite, ó Pai. Tenha misericórdia dos seus filhos, ergam os seus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Que venham sair daqui, ó Deus, transbordando de alegria, cheios do Espírito Santo, sendo cheio de poder e autoridade para pelejar contra o inimigo e a circunstância que vier, em nome de Jesus. Levanta a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, porque eu sei que o avivamento já está acontecendo e vai continuar acontecendo, e o Senhor vai usar os seus filhos que aqui estão. Por isso, Senhor, cura os que precisam de cura nessa noite, em nome de Jesus. E eu repreendo tudo que tiver nessa ferida. Se há alguma larva, nós repreendemos em nome de Jesus, que seja eliminado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essa vida seja liberta nessa noite, em nome de Jesus. Seja liberto nessa noite, em nome de Jesus. Seja curado nessa noite, em nome de Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por mais esse culto, Senhor. Leva-nos em paz, livrando de todo mal, de todo perigo. Nos dê uma semana poderosa, que possamos aplicar o que nós aprendemos aqui nessa noite, em nome de Jesus. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém?